Olá, boa noite a todos portugueses. Começou o telejornal da RTP e TV. Setúbal, cidade mais importante de Setúbal, é uma cidade muito bonita. Setúbal é um projeto que pode ser avançado pela capital de Setúbal. A capital de Setúbal tem novos projetos para Mar Sul. Um projeto da capital de Setúbal, estivemos a acompanhar as notícias da RTP e da TV SIC Recalde de Setúbal, uma cidade muito bonita em Setúbal, em Braga. Setúbal tem novos projetos na capital de Setúbal. A capital de Setúbal é um projeto que pode ser avançado do Partido Socialista e do Vox de criar um projeto de Portugal no monetário das televisões. A política é importante de Portugal. A política, os senhores governos de Portugal têm novos projetos para a capital de Setúbal. E em muitos anos os portugueses se envolveram mais a capital de Setúbal. A cidade mais importante de Setúbal tem que ser a nossa cidade dos barreirenses. Mais importantes, hoje decidimos de apresentar o novo telejornal da RTP de Setúbal, a cidade mais importante da política. A política tem muito se envolver muito Portugal, da política de Portugal. Os senhores governos de Lisboa, da Assembleia da República, falam todos os dias sobre a política de Portugal e sobre mais a política de Portugal, como Passos Coelho, como José Sócrates e como todos os presidentes de Portugal. José Sócrates veio a Portugal envolver mais Portugal do que José Sócrates, envolver mais a capital de Setúbal. José Sócrates é o futuro mais importante de Portugal, meus portugueses. Basta, não podíamos continuar assim. Hoje decidimos de falar de José Sócrates. O José Sócrates é um importante de Portugal e de Jorge Choupana, uma pessoa mais importante da política de Portugal. Envolver mais a capital do Barreiro, envolver mais a capital de Setúbal, envolver a política de Portugal. A política de Portugal de José Sócrates tem um prazer a apresentar as notícias chegam à televisão da RTP. A televisão portuguesa de José Sócrates temos a apresentar a política do Vox, também do Freeport Docks no Montijo. O Freeport do Montijo é importante de Jorge Choupana, meus portugueses. Tempos muito importantes envolver mais a capital de Setúbal e a capital da Mar Sul. A capital de Setúbal é importante da política de Portugal, meus portugueses. Não podíamos continuar mais assim em Portugal. Eu sou como José Sócrates, eu sou Jorge Choupana, eu chamo Jorge Diogo, eu sou Jorge Choupana Diogo. Jorge Choupana Diogo tem a apresentar um novo telejornal em Diogo. Diogo de Portugal tem novos projetos. Como o Diogo de Portugal tem novos projetos de televisão, eu chamo Jorge Diogo. Jorge Diogo é um projeto que pode ser avançado do Partido Socialista. Com mais Diogo portugueses, podemos criar a nova televisão de José Sócrates, com a Cristina Souza da RTP e com todos os apresentadores da RTP. Mais importantes, meus portugueses, basta, não podemos continuar mais assim da política de Portugal. A política é envolver mais a capital de Setúbal, como José Sócrates. Como José Sócrates pode envolver mais o projeto da capital de Portugal, é envolver a capital de Setúbal, do Barreiro 2015. Envolver o José Sócrates de portugueses na Freeport e do Terminal do Barreiro. José Sócrates envolveu mais o Terminal do Barreiro e como todos os trabalhadores de Portugal. Basta, não podem cozinhar mais assim, meus portugueses. José Sócrates vai ser o candidato a presidente de Portugal.
José Sócrates foi chamado para a política de Portugal. José Sócrates é o presidente de Portugal com mais o Jorge Joupana. José Sócrates vai ser chamado a ser presidente de Portugal. José Sócrates vai ser presidente e Jorge Joupana será presidente da política de Portugal, do Partido Socialista e do PS. Viva o PS e viva todos os presidentes de Portugal. Mais uma vez, acompanhamos a política de Portugal no Monitor das Televisões. Hoje falamos sobre a política de Portugal envolver mais a capital de Portugal. José Sócrates tem o prazer de apresentar o novo telejornal da RTP e do telejornal da TVI. Mais importantes da RTP, informação, rádio portuguesa e rádio do mundo inteiro das televisões. José Sócrates foi chamado para a política de Portugal e envolver mais os nossos projetos e as nossas empresas de Portugal. Nossas empresas em Portugal, temos de mudar Portugal e temos de mudar a política de Portugal. Basta, meus portugueses. A política é muito importante de Portugal. A política é muito importante, como o Passo Coelho e como todos os presidentes de Portugal. Como o Tribunal de Barreiro pode ser mais importante é aumentar o imposto aos portugueses e aumentar os ordenados aos funcionários da PSP. É aumentar a polícia e aumentar as tropas portuguesas, aumentar os ordenados aos funcionários portugueses e aumentar os ordenados aos trabalhadores de Portugal. Eu, Jorge Joupana, serei o presidente de Portugal. Serei o presidente de Portugal, de Braga, e serei presidente de Setúbal. Fui candidato a presidente de Portugal e vou ser presidente de Portugal. Mais uma vez, serei presidente sobre a Marinha Portuguesa e as tropas portuguesas. As tropas portuguesas vão ser aumentadas, vão chegar aos milhões de euros portugueses. Muito bem, meus portugueses. Desenvolver mais a capital de José Sócrates é desenvolver mais os portugueses, é custar mais euros aos portugueses e preciso envolver mais Portugal. Vamos apresentar as novas telenovelas da TV, televisão portuguesa. Obrigado, meus portugueses. Bem-aja a todos os portugueses e até ao próximo telejornal da RTP TV. Mais importantes, TV já, TV J, TV televisão portuguesa, Portugal, portugueses.